Havia gente que carregava no peito aquela dúvida incômoda, aquela sensação de que Deus parecia distante demais. Ele via isso nos olhos das pessoas. Uma mistura de cansaço, esperança quebrada e aquele leve sussurro interno dizendo, não vai dar. E de certa forma, ele entendia. Todos já passaram por momentos assim. Quando a fé parece um fiozinho frágil, a pessoa quase acredita que Deus se esqueceu dela. Mas o curioso é que justamente nesses instantes silenciosos é que algo maior começa a se mover. Ele sempre dizia que Deus nunca falha. E não era frase de efeito, era experiência de vida. Viu gente orando anos por um milagre que parecia impossível. Viu portas fecharem na cara de pessoas que só queriam uma chance. E quando parecia que tudo ia ruir, algo inexplicável acontecia. Como aquele agricultor que planta mesmo em solo seco, confiando que a chuva virá, a alma humana também precisa continuar plantando fé, onde nada parece brotar. Porque a raiz cresce onde ninguém enxerga. E talvez por isso, essa história precisava ser contada. Para lembrar que o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio é preparação. É como quando uma mãe fica quieta ao ver o filho tentando algo difícil. Não porque não se importa, mas porque sabe que é naquele esforço que ele cresce. E no próximo passo dessa jornada, fica claro como Deus prepara caminhos onde antes só havia deserto. Muita gente vive carregando promessas que ainda não se cumpriram, quase como cartas antigas guardadas no fundo de uma gaveta. Ele sempre olhou para essas pessoas com carinho, porque entendia o peso disso. Orar por anos e sentir que nada muda desgasta. É como empurrar uma porta pesada que simplesmente não abre. Mas, às vezes, o que parece atraso é só Deus ajeitando o que a pessoa não enxerga. Ele perguntava diretamente, você já se sentiu cansado de esperar? A maioria abaixava o olhar, porque no fundo já pensou em desistir da fé. E ele sabia bem como é passar por isso. Momentos em que a alma parece gritar, Deus, eu não aguento mais. Só que é justamente aqui que começa o território onde milagres se formam. A espera não é punição, é construção invisível. E essa história que ele vai contar retrata perfeitamente esse ponto cego da vida espiritual. Um casal comum, promessas antigas e aquele suspense emocional que Deus parece permitir para revelar algo ainda maior. Mas o que acontece quando a fé desse casal é levada ao limite? A resposta aparece logo adiante. O casal vivia de forma simples, quase modesta demais para o tamanho dos sonhos que carregavam. Mas havia algo neles que chamava a atenção. Uma fé firme, que não estremecia nem quando a vida apertava. Enquanto muitos desistiam no primeiro obstáculo, eles continuavam, mesmo quando o futuro parecia cinzento. Era aquela fé tranquila de quem sabe que Deus faz muito com pouco, desde que o coração esteja no lugar certo. Ele costumava comparar a fé deles a uma semente plantada no inverno. Nada brotava na superfície, tudo parecia imóvel, mas por baixo da terra, a raiz se firmava onde o olho humano não alcança. É assim com a fé. Cresce em silêncio. E, curiosamente, só floresce quando chega a estação certa. Esse casal entendia isso intuitivamente. E talvez por isso Deus os escolheu para viver uma história tão profunda. Mesmo com poucos recursos, eles guardavam sonhos que jamais abandonaram. Queriam um lar melhor, saúde para a família, e uma vida com propósito. Sonhos simples, mas gigantes na alma. Porém, quando o inverno espiritual deles se prolongou mais do que esperavam, algo começou a mudar. E é exatamente aí que o silêncio de Deus entra em cena. Os dias se tornaram pesados, e a esperança deles começou a se desgastar como tecido velho. Oravam, tentavam, esperavam, e nada. Ele sempre dizia que essa parte da jornada é a mais difícil, porque Deus parece distante demais. E aqui entra uma grande verdade espiritual. Deus não usa o silêncio para nos ferir, mas para moldar algo dentro de nós
que só nasce na quietude. Ele mesmo já viveu isso. Havia uma oração que carregou por anos, uma resposta que parecia nunca chegar. Ele pedia a Deus todos os dias, e quanto mais orava, mais Deus parecia emudecer. Só muito tempo depois percebeu. O silêncio não era indiferença, era proteção. Era Deus mexendo nas peças do quebra-cabeça que ele nem sabia que existiam. Esse casal, porém, não entendia isso de imediato. Sentiam-se ignorados pelo céu, como se suas palavras batessem em uma parede invisível. Mas o silêncio de Deus nunca é o fim. Na verdade, ele é o anúncio de que algo profundo está sendo preparado. E logo a prova veio para sacudir tudo o que eles acreditavam. Foi então que a vida deles virou de cabeça para baixo. Uma doença inesperada chegou como um trovão no meio da tarde. O chão pareceu desaparecer debaixo dos pés do casal. Ele sempre dizia que é fácil ter fé quando tudo está no lugar. Difícil é manter a confiança quando a vida parece quebrar por dentro. E essa prova não veio de forma leve. Foi dura, profunda e emocionalmente devastadora. Alguns enfrentam perdas financeiras, outros enfrentam traições, mas para esse casal a prova veio de um jeito diferente. O animalzinho que criavam havia adoecido gravemente. Pode parecer pequeno para alguns, mas para eles era parte da família. E quando algo que você ama começa a definhar, a fé balança, o peito aperta e a mente sussurra dúvidas perigosas. Ele lembrava as pessoas de que Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima tem motivo, cada batalha tem propósito. Mas naquele momento, o casal não conseguia ver nada disso. Só sentia o peso da angústia. E foi essa dor que levou à oração mais sincera que fariam em toda a vida. Foi no auge do desespero que o casal caiu de joelhos. Aquela oração não tinha palavras bonitas, nem frases ensaiadas. Era um clamor rasgado, honesto, que nascia do fundo da alma. Ele sempre dizia que Deus responde lágrimas antes de responder discursos. Porque quando o coração rasga, o céu se abre um fio. Essa oração lembrava as de Ana, que chorou diante do templo até ser confundida com alguém perturbado. Ou como Elias, que pediu força num momento de completa exaustão. Ou ainda Davi, que escreveu salmos de dor antes de cantar vitórias. A oração do fundo do poço é a mais poderosa porque nasce da verdade. E Deus se move na verdade. Naquele instante, algo diferente aconteceu. Não foi um milagre imediato, nem uma visão sobrenatural. Foi apenas uma pequena faísca de paz no meio do caos. E quando a paz chega antes da resposta, é sinal de que Deus está prestes a agir. E foi exatamente aí que o silêncio voltou. Mas agora com outro propósito. Após aquela oração intensa, o casal esperava que tudo mudasse rápido. Mas nada aconteceu. O animal continuava adoecendo. As contas não fechavam e o coração permanecia apertado. E é nessa parte da jornada que muitos desistem, achando que Deus virou o rosto. Mas o silêncio de Deus muitas vezes é o tempo exato em que Ele está limpando caminhos que a gente nem imagina. Ele mesmo viveu um não de Deus que parecia cruel na época. Queria muito um projeto específico, algo que considerava essencial. Orava, planejava, insistia. E Deus fechava todas as portas. Meses depois, descobriu que aquele caminho o teria destruído emocionalmente. O não era proteção. E proteção é amor. Com o casal, não foi diferente. A demora de Deus parecia abandono, mas era livramento, era preparação, era maturidade. E quando tudo parecia quieto demais, algo começou a se mover de forma inesperada. Era o céu se alinhando para a virada. Foi quando eles já estavam sem forças que a resposta chegou. O animal começou a dar sinais de melhora sem nenhuma explicação lógica. O veterinário ficou surpreso. Os exames mudaram do nada e a casa voltou a respirar esperança. Ele sempre dizia que Deus não faz o fácil, Ele faz o impossível, porque o impossível é onde Ele mostra quem é. Mas não parou por aí.
Uma porta financeira se abriu no último dia, quase no limite. Uma ajuda inesperada, uma mensagem de alguém distante, um recurso surgindo de onde não havia nada. Deus usa caminhos improváveis porque é no improvável que o milagre brilha mais. Como uma colheita farta que só aparece na estação exata. Eles perceberam que o tempo de Deus nunca é cedo demais, nem tarde demais. É perfeito. E quando a resposta chegou, entendiam. Todo o processo tinha um propósito que só agora fazia sentido. E essa revelação os levou ao entendimento final da história. O casal compreendeu que a provação não veio para destruí-los, veio para fortalecê-los. Porque só quem passa pelo deserto entende o valor da água, e só quem enfrenta noites longas valoriza o nascer do sol. Deus usa testes para formar pessoas mais fortes, mais sensíveis e mais preparadas para o que Ele quer entregar. Ele dizia que maturidade espiritual nasce justamente nos dias difíceis. Dependência de Deus não se aprende no conforto, nasce na luta. E cada pedaço dessa história transformou aquele casal em um testemunho vivo de que o tempo de Deus é perfeito e o amor dele nunca falha, nunca. E a história deles, de certa forma, é um espelho da jornada de milhões. Gente que está cansada, mas ainda crê. Ferida, mas ainda tenta. E é aqui que a conclusão dessa jornada se conecta de forma poderosa. No fim das contas, tudo apontava para a mesma verdade. Deus nunca falha. Ele nunca abandona. Nunca se atrasa. Nunca deixa de cumprir aquilo que prometeu. Ele apenas age de um jeito que muitas vezes nossos olhos não compreendem. E essa história deixa claro que a fé perseverante é a chave para atravessar qualquer tempestade. Ele sempre dizia que a vida real é cheia de altos e baixos, e que ninguém está sozinho nisso. A história do casal é a história de muita gente. Cansados, mas não destruídos. Feridos, mas ainda vivos. Esperando, mas ainda crendo. Porque quem confia no tempo de Deus sempre vê o impossível tomar forma. E agora que a jornada deles se completa, resta apenas um convite: continuar acreditando, mesmo quando o céu demora a responder. Porque o próximo passo dessa caminhada pode revelar algo ainda maior. Se essa história tocou o coração de alguém, ele sempre pedia uma atitude simples. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Não é só uma frase, é uma declaração espiritual, uma semente de fé plantada em meio às lutas. E cada palavra escrita é um passo em direção à esperança. Ele também incentivava as pessoas a compartilharem com alguém que estivesse perdendo a fé. Porque às vezes Deus usa um vídeo, uma mensagem ou uma história para reacender algo que parecia apagado. E quem sabe esse seja exatamente o instrumento para alcançar alguém que está à beira de desistir.